Vamos então abordar este tema na opinião pública desta tarde, esta alteração dos valores pagos às entidades que prestam serviços aos beneficiários da ADSE. Propõe-se, como disse, pagar menos, o que pode pôr em risco o acesso a alguns cuidados de saúde. Recordo que o que estará em causa, se queremos saber se considera que esta alteração de preços é justificada, pensa que estas alterações podem trazer encargos financeiros acrescidos, pode haver uma degradação dos cuidados de saúde prestados aos utentes da ADSE. Vamos analisar estas alterações, explicar também os riscos, mas contamos, como sempre, com as suas dúvidas e participações. E recordo os números de telefone: 21416-1147 ou 21416-1148. É nosso convidado esta tarde Orlando Monteiro, bastonário da Ordem dos Dentistas. Muito boa tarde. E começo por falar da tabela. A tabela tem 18 anos. Portanto, alguma alteração teria que acontecer nesta tabela, ou para mais ou para menos, mas estes preços não são os mesmos há 18 anos. Exato. Boa tarde. Antes de mais, mais de 18 anos. O fundamental desta tabela existe desde 1991. Portanto, já vem do século passado, praticamente sem alterações, em termos dos tratamentos disponibilizados, no caso da medicina dentária, e fundamentalmente também muito no caso dos valores que são pagos ou comparticipados pela ADSE. É fácil de ver que, face à evolução tecnológica que existiu, face à evolução e às limitações do nosso Serviço Nacional de Saúde, que de há muito que é importante rever os valores, os tratamentos, as tabelas da ADSE. Em alguns casos para cima, outros para baixo. Eventualmente. Porque alguns exames, entretanto, vulgarizaram-se, tornaram-se mais baratos. Claro. Há outros que os substituíram, que são mais modernos, mas que esses baixaram os custos, claro. Não é? E há novas técnicas, e novos exames, e novos tratamentos, e novos procedimentos que apareceram. Por exemplo, no caso da radiologia, que é um exemplo pertinente do que está a dizer, evidentemente que a radiologia, que era muito cara há 20, 25 anos atrás, classicamente com chapas radiográficas e com revelação, foi substituída pela radiografia digital, que agora é mais acessível de uma forma geral. Mas também surgiram na imagiologia técnicas novas, a tomografia axial e outras por aí, que também introduziram a necessidade de haver um conjunto de adaptações que eu diria até que devem ser relativamente constantes, de tempos a tempos, para adequar os procedimentos que são efetuados às necessidades e à boa prática da medicina e da medicina dentária para os utentes. Em relação ao que está aqui em causa, houve essa avaliação de preços, ou seja, esta nova tabela pondera essas novas técnicas que foram surgindo, ou seja, foi estudada esta tabela de preços? Não todo. Não há estudo nenhum que eu conheça sobre... Então como é que surge esta tabela? Sobre esta matéria. Esta tabela surge com preocupações essencialmente financeiras, de contenção e redução de custos por parte da ADSE. E depois é feito um exercício que é relativamente simples. Os utentes da ADSE pagam 3,5% descontam dos seus vencimentos para ter acesso a este seguro público de saúde, em grande parte dos casos com acesso a tratamentos e a procedimentos que não estão disponíveis no Serviço Nacional de Saúde, como é o caso da medicina dentária. Já lá vamos a esse particular que são muito demorados. Portanto, eles pagam para um sistema que é sustentável e até tem excedentes em termos financeiros. E a tentação, que eu compreendo, de não aumentar a comparticipação do doente só pode dar lugar à própria ADSE atualizar, à custa destas contribuições, os preços dos procedimentos. Ora, a lógica que se está a seguir é uma lógica de afetar os prestadores de cuidados de saúde diretamente, indiretamente, obviamente, os utentes, reduzindo as comparticipações em termos dos valores de tabela, mas também o tipo de procedimentos com uma série de regras que não têm senso nenhum em termos clínicos. Tais como impedir que, por exemplo, no caso da medicina dentária, que alguém que tem um problema em dois dentes por estarem a abanar e necessitarem de ser extraídos, que possam ser tratados com a mesma anestesia na mesma consulta. É uma regra cega que
não tem lógica absolutamente nenhuma em termos clínicos, mas, no entanto, existe na ADSE. São casos frequentes. Também é frequente haver um dente que necessita de ser tirado, extraído, mas o dente ao lado precisa de ser tratado. E nós não o podemos fazer porque a ADSE impede, através de incompatibilidades que não são clínicas, não têm estudos absolutamente nenhuns por trás, tem apenas um critério de cortar custos, mas afetando a qualidade dos procedimentos, obrigando os doentes a deslocarem-se mais vezes, a interromper mais vezes medicações, às vezes com algum risco até para a sua saúde de uma forma geral, por via de, assim, indiretamente, se baixar os custos da convenção. A consequência desta nova tabela, pelo menos é uma ameaça que está em cima da mesa, é os utentes deixarem de ter esses serviços, os médicos recusarem, os médicos e os imagiologistas recusarem fazer os exames ou as consultas ou os tratamentos porque não lhes compensa. Claro que sim, claro que sim. Pode-me dar aqui o exemplo de um valor para nós percebermos a diferença do ânsia e do ponto? Olha, na área da medicina dentária, por exemplo, uma extração dentária, tirar um dente, que às vezes é um procedimento, todos nós concordamos que é um procedimento com alguma complexidade, digno, é preciso uma avaliação do estado geral do doente, uma anestesia e depois às vezes demora algum tempo, a verificação, tirar o dente e fazer o seguimento disso, é pago com 11 euros o total, já incluindo a comparticipação do doente e aquela que é paga pela ADSE ao médico dentista. Segundo a nova tabela. A nova tabela mantém no geral isto, no caso da medicina dentária é mais grave, porque houve um conjunto de regras que em 2015, de regras que impedem que se façam mais do que um procedimento em algumas situações, como disse, ou outras que obrigam a uma pré-autorização. Por exemplo, se alguém tem um abscesso dentário que está prestes a rebentar, digamos assim, nós temos que pedir uma autorização, uma pré-autorização escrita, veja lá, à ADSE, para poder fazer uma coisa que é urgente ser feita na altura, o que não faz sentido nenhum. Quem é que está a ser afetado? Obviamente que são os utentes da ADSE. E a preocupação da ordem, podia-lhe dar mais valores sobre isso, por exemplo, uma reabilitação total para um doente desdentado, superior e inferior, com próteses dentárias, é paga a 206,5 euros. Ora, este valor não chega sequer para o preço de laboratório de prótese dentária. Portanto, como é óbvio, nenhum médico dentista vai sugerir ao doente que tem a convenção fazer um procedimento no qual as pessoas não vão perder, basicamente vão ainda ter que subsidiar esta Sendo que matéria. Já pagam 3,5% a mais para ter este subsistema e vamos daqui a pouco falar, porque vão continuar a pagar e correndo o risco de não terem o atendimento. A preocupação da Ordem dos Médicos Dentistas, e pelo que vi também expressa pela Ordem dos Médicos, é uma preocupação com a qualidade dos serviços prestados aos utentes da ADSE. E são estes os principais afetados, e são estes que devem, estes 1,3, 1,4 milhões de utentes. Porque não são só os trabalhadores do Estado, são também as suas famílias. As suas famílias, evidentemente devem ser os primeiros a pugnar por uma convenção de qualidade. Em direto de Lisboa, junto ao posto de atendimento precisamente dos beneficiários da ADSE, está o jornalista Sérgio Aleluia. Sérgio, para ouvirmos algumas reações a esta proposta que está em cima da mesa. Olá, Teresa, muito boa tarde. As reações já chegaram, alguns cidadãos que se dirigiram aqui ao posto de atendimento em Alvalade, alguns já têm conhecimento das alterações a esta tabela de preços. É o caso do Sr. José Reis, muito boa tarde. Boa tarde. Disse-me que era aposentado, tem 70 anos. Sobre esta alteração, qual é que é a sua opinião? Essa proposta de alteração, exatamente, das tabelas de comparticipação da ADSE. É evidente que acho mal, que é para mudar, vamos ser prejudicados. E é incompreensível porque os funcionários públicos, quer no ativo, quer aposentados, comparticipam para a ADSE com 3,5% do seu vencimento ou da sua pensão. É um valor substancial. Posso-vos dizer que eu tinha um seguro de saúde que pagava menos que isso e que tinha muito mais benefícios. Portanto, cortar benefícios
Acho que é um erro tremendo, principalmente quando os sistemas de saúde não são, o sistema geral, o Sistema Nacional de Saúde não comporta muita gente, muito mais pessoas, é difícil. Nós temos este sistema dos funcionários públicos, era um sistema que funcionava relativamente bem, com algumas falhas, como todos os sistemas, mas é incompreensível. Outra coisa que é incompreensível na ADSE é a tabela de comparticipação. A última vez que foi atualizada foi em 2003, estamos em 2017, é a mesma tabela, sabendo nós a evolução na medicina, novos exames, novas cirurgias. Alguns exames que mudaram completamente a forma de fazer. E se não estiverem lá na tabela, não somos comparticipados. Eu concretamente, fui comparticipado aqui há um ano e pouco, em 4.000 e tal euros, numa intervenção que tive. Passado uns meses, tive que repor o dinheiro porque, segundo a ADSE, não constava na tabela de comparticipação. Isto é incompreensível, quer dizer, uma tabela de 2003, está há 15 ou 16 anos, deve haver uma comissão que atualizasse periodicamente essa tabela. Deu-me um exemplo há pouco quando falámos de uma consulta de dentista, a que foi. Tem aí o papel, se nos quiser mostrar. Tenho o papel está aqui, mas a consulta custou-me 120 euros. Mostrar lá para casa. Está aqui, isto agora já é uma cópia que foi entreguei na ADSE e aqui é uma cópia que vê-se não se vê muito bem. Mas foi uma intervenção que custou 120 euros. Eu, por acaso, tinha esse seguro de saúde que eu falei há pouco, ainda terminou no final do ano passado, em 31 de dezembro do ano passado. Ainda fui comparticipado por 52 euros por essa companhia de seguros e agora vou entregar aqui para a ADSE me comparticipar desse valor. Essa comparticipação vai ser muito pequena, vai ser 10 ou 12 euros, não é muito mais que isso. E eu penso que na parte de dentistas, o problema da ADSE é muito mais grave. Porque, primeiro, temos muito poucos dentistas que trabalhem para a ADSE. Nos hospitais particulares, nós temos alguns médicos que trabalham para a ADSE e a consulta é 3,99 € neste momento. Admito que possa eventualmente ser reajustado a um preço, mas nunca muito superior a 5 euros. E com esta proposta de alteração, nomeadamente dos dentistas, portanto, o valor que a ADSE lhes paga não chega para o material. Claro. No caso dos dentistas, é o mais significativo, porque qualquer consulta de dentistas, a reparação de um dente, a extração de um dente, tudo isso são coisas caras, os próprios equipamentos são caros e a comparticipação é diminuta, não? E é difícil arranjar médicos que trabalhem para a ADSE, é muito complicado, porque como é que podem trabalhar para a ADSE se as despesas que eles fazem não são comportadas no mínimo? Depois as pessoas não podem, é evidente, não. Se trabalhar para a ADSE não dá, tem que procurar particular. Muito bem, ouvimos ainda agora em estúdio a opinião do bastonário da Ordem dos Dentistas que se opõe a esta proposta de tabela. A ser aprovada é um duro golpe na quantidade e na qualidade dos serviços, considera? Bom, eu acho que sim, mas primeiro temos que ter em consideração duas coisas. Eu acho que o que está presumo eu que está ainda é uma proposta que ainda não está em discussão. Obviamente, já ouvi o bastonário da Ordem dos Médicos falar sobre ela, que não concorda, na maior parte das coisas. A maior parte das pessoas também não concorda. Vamos lá ver a que ponto é que vamos ficar. Eu presumo que não vamos nem para um lado nem para o outro. Há ali um valor intermédio que, para o valor que nós pagamos, quer os aposentados, quer os do ativo, é um valor muito significativo. São 3,5% dos seus vencimentos ou das suas pensões. Portanto, devia ter isso em consideração e que essas reduções de preços a pagar aos hospitais ou às clínicas que não sejam nos valores demasiado elevados, pois ficamos sem um serviço de saúde dos funcionários públicos que a ADSE tem funcionado relativamente bem dentro das contingências que nós temos no nosso país. Muito bem, Sr. José, muito obrigado pelo seu testemunho. É que ouvimos apenas um dos cidadãos beneficiários da ADSE que vai continuar a descontar os 3,5% e que nos falou também que, tanto na qualidade como na quantidade de serviços, esta proposta a aprovar será também, permite-me dizer, um duro golpe nesta quantidade e também na qualidade, porque hoje os serviços deixarão de existir, alguns deles, para estes beneficiários da ADSE.
E era dado aqui o exemplo do atendimento no dentista, e temos o convidado ideal. Ouviu aqui os exemplos dados por este senhor, por este utente, e de facto a queixa que vem a montante é que já há poucos dentistas interessados em trabalhar para a ADSE, sendo que no Serviço Nacional de Saúde também não existem. Os dentistas são um problema, não é? Sim. São um problema. E neste quadro em que a tabela é mexida, o problema agrava-se. Entram aqui os seguros que, pelos vistos, compensam mais do que descontar os 3,5%. Aparentemente, eu acho que é grave que o que este senhor José Reis, creio, falou, mas grave no sentido de que é exatamente assim. Ou seja, é preciso que os atos que constem nas tabelas de medicina dentária e de outras áreas médicas sejam suficientemente abrangentes para serem comparticipados, porque senão as pessoas estão a fazer tratamentos que não são comparticipados. E para os médicos, ou seja, não os compensa, resumindo? Claro, por vezes o que acontece, e este senhor estava a referir a situação, que efetuou um determinado tratamento e depois teve que devolver porque ele não é comparticipado pela ADSE, 4 mil euros, creio eu. Ora, isto obviamente que é grave e tem que haver uma comparticipação de um conjunto de procedimentos que sejam aceitáveis, comuns, para os doentes. Porque muitas vezes nós falamos da ADSE e as pessoas acham que é um luxo dos trabalhadores do Estado, mas eles descontam de facto muito mais. Claro, com certeza. É um mais seguro 3,5% é um seguro. É um subsistema que funciona como um seguro. E como ouvíamos aqui, em muitos casos, às vezes é muito mais caro, se não quase todas as vezes, do que um seguro de saúde. Portanto, basicamente, o que pode aqui acontecer é que as pessoas pagam, continuam a pagar, e não têm o benefício. Exatamente. Não tendo o benefício, vão para o Serviço Nacional de Saúde que está saturado. Ou para os tais seguros privados que disse, ou ficam sem um acesso à ADSE de qualidade como deveriam ter direito face àquilo que descontam. E basta ver as contas da ADSE para vermos que a ADSE tem sustentabilidade olhando para os relatórios de contas, para, a partir deste 3,5%, não estar a implementar estas regras que só afetam os utentes. E o que se estava a falar, por exemplo, da medicina dentária é também importante porque cada vez com menos gente interessada em aceder à convenção, uma convenção que, aliás, não tem regras abertas, ninguém sabe como é que se obtém a convenção da ADSE. O ideal até seria que todos os médicos dentistas que o desejassem pudessem aceder à convenção para que os beneficiários da ADSE pudessem escolher o médico dentista que desejam consultar e não estarem limitados apenas àqueles da convenção. Mas mesmo que houvesse restrições de entrada à convenção, elas deviam ser claras, e o regime livre, ou seja, aquele regime em que eu não quero ir a um médico dentista convencionado, quero escolher e pretendo outro porque prefiro, porque tenho mais confiança, seja por motivo for, que a comparticipação fosse equivalente àquela que existe na convenção. E nem isso foi conseguido. As tabelas do regime livre e do regime convencionado penalizam o regime livre. Ou seja, na prática, e é como este senhor estava a referir, poucos médicos dentistas convencionados, mal espalhados pelo país, uma convenção enquilosada, fechada há muito tempo, o critério de adesão não é conhecido e, por outro lado, uma população que quer aceder à medicina dentária, que precisa de medicina dentária, só agora é que ela está a começar a entrar dentro do Serviço Nacional de Saúde, mas ainda é insuficiente, como é óbvio, face à procura que tem por parte da população. E com muitos anos de atraso, com 40 anos de atraso, quase, e, portanto, na prática as pessoas veem o direito de acesso à saúde oral limitado por este tipo de regras, por este tipo de burocracia sem qualquer critério clínico que baixa a qualidade da prestação de cuidados de medicina dentária. Já vamos falar aqui de outros fatores, nomeadamente da negociação desta proposta. Como dizia aquele senhor e como nós repetimos aqui, é ainda uma proposta, vai ser negociada para a semana. Mas vamos começar a ouvir os telespectadores que já estão em linha à espera. Emília Sousa, Liga de Gaia. Emília, muito boa tarde. Muito boa tarde, como está a doutora Teresa e ao seu convidado. Eu não sei se me está a ouvir. Muito bem. Doutora Teresa, é o seguinte, eu sou funcionária pública e estou aposentada. No ano passado ando a fazer um tratamento aos dentes, que sofri tanto por causa de um dente. Tenho aqui muitos dentistas à beira, mas ninguém trabalha por ADSE.
E quando fui por ADSE, paguei um dinheirão e tive que parar, porque não conseguia gastar tanto dinheiro em tratamento de dentes. Outro exemplo que eu dou, tenho uma filha que também é funcionária pública e ela pediu a transferência para Faro e ela anda-se a tratar no hospital de São João. Pois ela paga um dinheirão de transportes para vir a tratar dos dentes ao Hospital de São João, porque tem lá o processo. O processo do médico dentista também? Pois, do meu dentista também. Outra coisa que quero sublinhar. No ano passado eu recebi uma carta da Caixa Geral de Apresentações que nos iam tirar 20 euros, a mim e ao meu marido, para ajuda, lá por causa das coisas do hospital, da saúde. A gente evita o mais que pode ir aos hospitais privados. Evita, porque é tudo um proforma realmente, estamos um bom atendimento, estamos tudo bem. Isso, bom atendimento. Mas não nos dá para tirarmos as dores nem fazemos tratamentos como a gente precisava. Eu tenho aqui, que quando ia para o trabalho caí e tenho líquido no joelho. E sabe quanto é que me pediram quando fizeram a radiografia? Dona Emília, tenho que preparar 500 a 400 euros para tirarmos esse líquido do joelho. Olha, aqui tenho eu esse líquido, tenho bastantes dores, mas até evito porque não tenho dinheiro para o semelhante. Muito bem, Emília, agradeço a sua participação. Fica aqui um testemunho de uma utente da ADSE. José Luís Vieira, Liga do Seixal. José, boa tarde. Muito boa tarde à opinião pública, a todos os telespectadores. Eu só costumo, é um termo português que talvez não seja o mais bonito, que é meter o bedelho onde não sou chamado, mas neste caso eu estou a meter o bedelho onde sou chamado. Eu sou funcionário da administração pública local. Nós, funcionários públicos, somos funcionários da Administração Pública Central, Regional, Açores e Madeira e Local, autarquias, há 31 anos. E faço descontos para a ADSE, que são obrigatórios. Eu fui há tempos operado às cataratas e tive que pagar do meu bolso 750 euros e a ADSE só comparticipou o preço dos óculos. Nunca participou da operação às cataratas, mas tinham-me dito isso e eu assinei um termo de responsabilidade. Agora fui fazer com uma das poucas clínicas privadas que há aqui na Margem Sul, que é no Barreiro, não vou dizer o nome para não fazer publicidade, um tratamento aos dentes. Eu preciso de pôr uma placa com 3 dentes em cima e 3 dentes em baixo, porque não tenho dinheiro para os implantes, e essa operação custa-me 700... Sim, é uma operação, pôr-me uma placa em cima e em baixo, tenho que operar, tenho que trabalhar, custa-me 750 euros. Eu já paguei uma parte, fizeram-me o favor verbalmente de dizer que poderia pagar em 3 prestações, sendo que a última era só após colocar as 2 placas. Já tenho tudo feito, mas em função da possível revisão dos preços, está suspenso. Ou seja, eu posso ter que pagar muito mais. E disseram-me que a ADSE só comparticipa em 206 euros. Ou seja, eu para pôr uma placa na minha boca, para mastigar como deve ser, vou ter que pagar do meu bolso mais do que 500 euros. E o que eu pergunto é muito simples. Se eu pedir à ADSE para fazer todas as contas que tem comigo, do que eu descontei, para me ressarcir da diferença, eu posso fazer um seguro pessoal? Não posso. Então eu estou a adiantar dinheiro ao Estado. E o Estado não comparticipa, ainda por cima, revê as tabelas sem me pedir a minha opinião. Isto é um roubo. Muito bem, José. Muito obrigada pelo seu testemunho. Quero só aqui um comentário seu, porque de facto estes 2 casos, mais uma vez, confirma aquilo que nós estávamos aqui a dizer. O atendimento de dentista em Portugal é de facto um problema, mesmo para estas pessoas que nós achamos que quem DSE consegue chegar a um dentista e fazer os seus tratamentos, não consegue. E aqui o José a dizer que anda a pagar, e é muito, 3,5% é um bocado. E de facto a comparticipação é pequena. Claro.
E, por isso, sendo dois casos diferentes, o da senhora Emília Sousa e do senhor José Luís Vieira, mas vão de encontro àquilo que estávamos aqui a discutir. É adiantar o dinheiro ao Estado. É adiantar o dinheiro ao Estado. O caso, evidentemente, que a medicina dentária, não estando no Serviço Nacional de Saúde, se torna, ou estando só residualmente, só agora é que começa a haver em alguns centros de saúde médicos dentistas, inacessível à maioria da população, porque tem que a pagar diretamente, enquanto no Serviço Nacional de Saúde tal não acontece, não porque o Serviço Nacional de Saúde seja gratuito, ele é financiado pelos impostos de todos nós, mas não acontece porque as pessoas... E depois pago quando somos atendidos. Exatamente, portanto as pessoas quando se dirigem não pagam na altura no Serviço Nacional de Saúde. E a senhora Emília Sousa queixava-se que os tratamentos são caros e, portanto, que nem sequer tem nenhum dentista ali que tenha convenção com a ADSE. Precisamente, e a filha que está em Faro tem que vir ao Porto para ser tratada. O senhor José Luís Vieira queixava-se do regime livre, ou seja, ele estava a pagar por uma prótese dentária superior e inferior, segundo eu entendi, uma reabilitação, 750 €, do qual vai receber da ADSE uma pequena parte, porque aquilo que a ADSE comparticipa é irrisório face ao valor, neste caso é à volta de 200 €, face ao valor de sendo que ele já pôs as placas porque não tinha dinheiro para implantes. Exatamente. Portanto, já não estamos a falar de implantes dentários. Já não estamos a falar da qualidade de tratamento. Que a ADSE não comparticipa. A ADSE não comparticipa em implantes dentários, quando, nomeadamente para casos de prótese total superior e inferior, tal deveria ser aconselhado, porque muitas pessoas não conseguem suportar, dar-se bem, digamos assim, com uma prótese total superior e inferior. Portanto, isso não é um luxo, deveria ser um direito, pelo menos em algumas situações. Mas nós já não estamos sequer aí. Portanto, estamos aqui com dois casos. Sendo que, no caso do José, está tudo parado por causa da alteração às tabelas e então... E ele está com o receio justificado que aquilo que está em vigor na medicina dentária e que tende a agravar-se vai ainda afetar mais aquilo que devia ser um direito, digamos assim, das pessoas, uma vez que descontam para a ADSE, mas que na prática é limitado pela ADSE com um conjunto de regras que são regras que não têm senso clínico, que só penalizam as pessoas e que impedem os profissionais... E nesta nova tabela, tem noção se a situação em relação aos médicos dentistas se altera para melhor? Ou... Olha, esta tabela, na verdade, só a conhecemos à socapa, digamos assim, porque ela não foi apresentada como devia ser, com critérios de transparência, publicamente. Eu vi ali uma lista de responsáveis do Ministério da Saúde e sei que hoje vamos ter uma reunião importante do Conselho Geral de Supervisão, mas é importante que este Conselho de Supervisão, que representa os utentes, os sindicatos e outras estruturas que lá estão representadas, representantes dos utentes, tenha em atenção, antes de tomar decisões precipitadas, que há um equilíbrio que é preciso chegar para tudo. É preciso voltar a chamar, digamos assim, para a mesa das negociações os profissionais, as entidades envolvidas, para que as decisões que sejam tomadas não afetem ainda mais, particularmente em algumas áreas da saúde, o direito que os utentes têm a uma medicina e a uma medicina dentária qualificada e de qualidade, e não este tipo de situações que vemos, que as pessoas aparentemente parece que têm facilidades, mas na prática depois é um calvário. E complicações. Vamos regressar ao contacto com o Sérgio Aleluia, que está precisamente junto a um posto de atendimento de beneficiários da ADSE e que tem mais um utente do subsistema. Olá, Teresa, mais uma vez, boa tarde. Aqui ao meu lado tenho a Dona Gabriela, tem 66 anos, foi docente do Instituto Superior Técnico já há alguns anos, disse-me. Estávamos aqui a falar da diferença de contribuição da ADSE em comparação com outros serviços. Disse-me que considera-o alto, é dos mais altos. Não, é um bom serviço. Considera um bom serviço? Sim, é um bom serviço, tem uma comparticipação razoável, aceitável, em algumas valências, noutras um bocadinho menos, mas de qualquer maneira acho um serviço bastante útil para as pessoas que são beneficiários. Muito bem. Falávamos aqui também desta questão da proposta de alteração. Considera que tanto a qualidade como a quantidade de serviços vão ficar afetadas ou não? Poderão ficar se, por exemplo, os dentistas deixarem de receber beneficiários da ADSE, acho isso péssimo,
porque... É um cenário que poderá acontecer. Sim, pode acontecer, mas temos que ter atenção que os beneficiários da ADSE são pessoas já com alguma idade dentro da população portuguesa, portanto, com problemas naturalmente daí decorrentes, nomeadamente em termos da dentição. A dentição é fundamental para manter uma boa saúde, não só saúde oral, mas a nível da digestão e dos intestinos, portanto pode afetar e pode dar origem a problemas graves do estômago, dos intestinos e outros problemas. Portanto, a estomatologia é absolutamente fundamental. Espero que a situação se resolva a bem de todos. Bem, foi o utente, portanto, o beneficiário da ADSE há mais de 40 anos. Sim. Qual é que é o balanço que faz de todos estes anos que... O balanço é positivo, é um balanço positivo que tem vindo, agora já há cerca de 20 anos que não tinha alterações nas tabelas, o que eu acho lamentável, porque já deveria ter tido, atendendo aqui agora, há uns anos esta parte, com participação passou para 3,5% do vencimento bruto. É um valor bastante elevado, atendendo sobretudo a se houver apenas um beneficiário e estiver nos escalões mais elevados das tabelas. Pode ir, e eu tenho isso mais ou menos analisado, a um valor de seguro bastante elevado. Atendendo a que uma pessoa, se souber à partida, quando precisa de fazer um seguro de saúde, e eu recomendo a toda a gente por volta dos 35 até aos 45 anos, nunca depois, fazer um bom seguro de saúde. Até um seguro de família, se for caso disso, ou um seguro individual, porque é fundamental. Agora, não se pode, a partir de certa altura, por exemplo, dar-se a situação de a ADSE a dizer agora acaba a ADSE, e os beneficiários de 50 e tal anos, ou 60 ou 70, verem-se obrigados a ir recorrer a um seguro de saúde. Não está certo, não pode ser, porque a maior parte das pessoas já têm mais de 10 anos da ADSE. Direi mesmo, os que têm menos terão 20. Portanto, não se põe o caso quando a pessoa já tem uma certa idade ou quando já está reformada. Portanto, temos que nos entender todos e há que discutir, há que dialogar, e uma vez que a ADSE agora até é um instituto público participado, não é, pelos beneficiários, é bom que sejamos todos intervenientes e participativos. Muito bem, só para terminar, em relação a esta questão dos dentistas, se esta proposta de alteração vir a ser aprovada tal e qual como foi proposta, quais são as alternativas? Enquanto beneficiária, qual é que considera ser a alternativa? A alternativa, não vejo outra que não seja chegar-se a diálogo. Haver uma concertação entre os dentistas e a direção da ADSE e os beneficiários. Eu, como beneficiária, também quero dar a minha opinião, naturalmente. Eu e muitos outros. Temos até alguns no órgão consultivo, foi aqui há uns meses eleito, uma lista para ser 4 membros dos órgãos consultivos. Portanto, muito obrigado, Dona Gabriela, aposentada de 66 anos, aqui a reforçar que portanto, o diálogo deve estar no centro desta questão. Discutir e ouvir os utentes e ver das suas necessidades é também um bocadinho isso que nós estamos a conseguir perceber aqui, quais são os problemas dos utentes da ADSE e como é que estas tabelas depois se aplicam na prática, se agora já têm algumas dificuldades de aplicação e não respondem a todos os pedidos dos utentes, as alterações virão em que sentido? Vamos continuar a ouvir os telespectadores. Manuel Ferreira, Liga de Aveiro. Manuel, muito boa tarde. Boa tarde. Está-me a ouvir? Está-me a ouvir? Sim. Sim. Pronto. Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, que ando há muito tempo a entrar, vou-lhe dar os parabéns pela sua beleza e simpatia. Ponto número 1. Segundo lugar, esta questão dos dentistas e da ADSE, isto tem água pela barba. E o Sr. Bastonário que me perdoa, mas eu vou chamar as coisas pelos nomes. Por uma razão muito simples. Eu já fui a tribunal como testemunha por causa de maldrabice de um médico dentista. Eu já tive papéis que a ADSE me enviou porque falsificava a minha assinatura para faturarem a ADSE.
Portanto, e alguns não há dentistas na ADSE, porque a ADSE paga mal, é verdade, mas também porque alguns foram despejados fora da ADSE por causa das aldrabices que andaram a fazer. Isto é sabido, o Sr. Bolsonaro sabe muito bem disso. Certo? E que tipo de aldrabice é que nós estamos a falar? Olha, por exemplo, faturavam a ADSE falsificando a assinatura dos clientes, dos utentes. Que eu já recebi documentação da ADSE para confirmar se aquela assinatura era minha ou não era. Sim. Portanto, e não era, no caso não era. Não. De quatro que me mandaram, 2 eram, que eram as mais baratas, 2 mais caras já não eram da minha assinatura. Aliás, o dentista depois fugiu, desapareceu, não sei onde é que desapareceu. Portanto, estas questões, vamos ser frontais, que eu sou muito frontal, tanto para dizer que você é simpática e bonita, como para chamar a quem tenho de chamar que seja igriços. Os dentistas faziam inicialmente, que fizeram um bocado dos dentes, faziam tratamentos sucessivos, quando se fizessem logo à partida um implante ou uma coroa, tinham o problema resolvido para sempre. Eles queriam manter o cliente e manter a ADSE a faturar. Portanto, só não sabe disto quem não andou lá. A ADSE não paga implantes, que é uma estupidez. Eu desconto quase 1.000 euros por ano e não me pagam um implante que eu preciso fazer. E é 1.000 e tal euros. Muito bem, Manuel. Obrigada pela sua participação. Isso dá-nos aqui... É que eu tinha mais um pormenorzinho. Então diga. Pensei que tinha concluído e eu ia já dar a palavra ao nosso convidado. Diga. A ADSE, que não tem nada a ver, que não tem só a ver com o dentista, é nas clínicas privadas, tem acordo com a ADSE, nós se precisarmos de uma consulta urgente porque estamos com dores terríveis ou isto ou aquilo, nós vamos à clínica e pagamos uma taxa de 20 e tal euros porque é uma urgência. Então, que contrato, que acordo é que há da ADSE e os privados para depois nos penalizarem a nós com preços destes? Há qualquer coisa aqui que não está bem. Isto da ADSE é uma coisa muito complicada e eu tenho pena que não haja frontalidade construtiva para chamar os animais pelos nomes, porque há qualquer coisa aqui que não bate bem, porque usar a rentabilidade, depois lá, nós precisamos de uma urgência. Eu se quiser um médico dentista numa urgência que vá lá, porque não tenho tempo para marcar que estou com dores, eu tenho que pagar uma taxa de 20 e tal euros e se tiver dentista para me atender, porque senão não atendem. Muito bem, Manuela. Vamos então falar com o nosso convidado a respeito disto. Há pouco aquelas nuances de regras, de paga isto, mas não paga aquilo e tem que vir cá 2 vezes porque não pode ser tudo feito no mesmo ato médico. É aqui que reside caminho para a fraude, para estas situações menos claras? Não, o caminho para a fraude, quer dizer, as situações... aqui o Sr. Professor Manuel Ferreira... Existe em todas as situações. Existem todas as situações e a Ordem dos Médicos Dentistas é, obviamente, aliás, já o temos feito, quer em termos deontológicos, quer os tribunais também, estas questões são questões de polícia, de falsificação de assinaturas ou de tratamentos, como é óbvio, estamos frontalmente contra isso. Agora, não podemos com a desculpa de haver fraude, como há sempre nestas situações, reduzir os preços das convenções e das tabelas porque há fraude. Se há fraude, ela tem que ser devidamente detectada, tem que ser triada, tem que ser analisada, tem que ser controlados os procedimentos para que não haja fraude e não penalizando toda a gente de forma cega só porque alguns... Mas acha que estas alterações é por causa disso? O problema de fraudes é tão grande que se fazem alterações às regras? Estas alterações cegas às regras, sem critérios clínicos, são alterações introduzidas para baixar os custos que a ADSE tem para pagar aos profissionais tem a ver com dinheiro. E para compensar, nomeadamente, situações de fraude que eventualmente possa haver. Já se viu com uma minoria de pessoas, mas que, obviamente, são situações com as quais não podemos pactuar. Não podemos porque alguns andam em excesso de velocidade, multar toda a gente, digamos assim. Isso não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, combatam-se as situações de fraude que possam existir, mas com procedimentos de controle adequados por parte da ADSE. De qualquer maneira, pela situação que o Manuel aqui descreve, a ADSE manda-lhes as faturas para ele comprovar, porque seguramente, não sei se é procedimento da ADSE, mas pelo menos ele foi chamado... Está no seu direito, a ADSE? Chama a atenção para aquelas faturas todas e ele pôde comprovar que não é a minha assinatura, não fiz estes tratamentos, está a situação sanada, claro, e a fraude travada. Um caso de polícia, típico, um caso de polícia, não tem nada de que saber isto. De qualquer maneira, aqui todos nós condenamos esse tipo de prática a ter existido, obviamente não conheço o caso, obviamente que isto é condenável. Já o facto de
do que o Sr. Professor Manuel Ferreira dizia. O facto de não ter comparticipação para um conjunto de procedimentos, obviamente que isto já nos coloca no terreno da discussão que estávamos aqui a ter, ou seja, que a ADSE, por via das suas regras e dos seus procedimentos, não está interessada em que os seus utentes acedam a um conjunto de procedimentos de qualidade na medicina dentária. A ADSE está interessada em reduzir a qualquer custo custos. E se tem dificuldade em o fazer, e a professora anterior, a professora Gabriela, creio, referiu isso, que para os utentes que o serviço é positivo, e efetivamente eu também corroboro que a ADSE tem tido um papel positivo e até, digamos assim, tem proporcionado acesso aos seus utentes em variadas áreas. Nós não queremos é ver isso afetado, particularmente numa altura em que os utentes têm descontos consideráveis para a ADSE em qualquer área da 3,5% do vencimento bruto, reformado e no ativo, que é considerável, não é? Portanto, não queremos ver isso afetado e que isso se degrade consideravelmente. Não queremos também ver este 1,5 milhão, pelo menos, no Serviço Nacional de Saúde, a sobrecarregar o Serviço Nacional de Saúde, que não tem... que já está sobrecarregado, aliás, como é óbvio, não haverá capacidade de resposta para isso. E se a comparticipação dos utentes se mantém nas diversas tabelas, ela, como a ADSE não é simpática aumentar a comparticipação para os utentes, o que a ADSE faz não é ela própria compensar aquilo que paga aos profissionais de saúde, atualizando devidamente as tabelas e os procedimentos que são feitos, a quantidade de procedimentos que são efetuados. O que ela faz é cortar nos prestadores de cuidados de saúde, afetando quer os prestadores, quer os utentes. E esta que é uma situação que é inaceitável. No caso da medicina dentária, eu já prevendo que pode haver responsáveis da ADSE a dizer que as regras da medicina dentária não vão ter alteração, eu queria já aqui dizer que elas não vão ter alteração porque já tiveram alteração em 2015. Subitamente, de forma unilateral, a ADSE introduziu uma série de limitações na Convenção da Medicina Dentária, quer no regime convencionado, quer no regime livre, digamos assim, essencialmente no convencionado. E qual foi a reação dos dentistas? A reação foi, obviamente, contactar a ADSE e foi formado um grupo de trabalho que chegou a algumas conclusões importantes no sentido de corrigir aquilo que foi imediatamente reconhecido que não era aceitável. O problema é que, de 2015 até à data, nada foi feito. Não foram ouvidas essas recomendações? Temos um acordo praticamente assinado com o Sr. Diretor-Geral da ADSE, depois foi dada uma desculpa que isto ia mudar do Ministério das Finanças para o Ministério da Saúde, portanto, que era preciso, não era a altura para implementar essas medidas. Entretanto, a ADSE teve uma organização diferente, agora um Instituto Público participado, foi dada essa desculpa também e que era preciso esperar por essa nova organização. Passaram 2 anos e meio, quase 3 anos, e tudo continua na mesma. Portanto, quando alguém vem dizer, no caso da medicina dentária, ou terá a tentação de dizer que nada vai mudar na medicina dentária, a minha resposta é: já mudou para pior, é preciso melhorar, é mudar para melhor. Nós queremos ir para melhor, não queremos ir para pior. Ninguém quer ir para pior, particularmente quando as pessoas estão a pagar aquilo a que têm direito, que é um acesso de qualidade à Convenção de Medicina Dentária. E há pouco aquela o tenta lembrar, no caso da medicina dentária, qual é a implicação que tem, e implica com tudo. E muito bem, falou muito bem esta senhora, falou na saúde oral, mas falou também na saúde em geral, na mastigação, em todo o impacto que tem a saúde oral na saúde em geral. Falou muitíssimo bem. Lembrou todas as implicações. Ana Gouveia, Liga de Lisboa. Ana, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tá? Estamos a ouvi-la. Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu ainda não li as alterações todas que vai haver ou que estão propostas para haver, mas se é para piorar, como tudo leva a querer, acho que é criminoso, porque a ADSE foi aumentada, a ADSE não dá prejuízo e, portanto, acho que não sei para quem é que eles querem os lucros, se deve ser para encher o bolso de algum aldrabão. Portanto, acho que é um crime reduzirem os direitos a que nós sempre tivemos. Bom dia. Muito obrigada pela sua participação. Manuel Guerreiro, Liga de Castro Verde. Manuel? Boa tarde. Boa tarde. Olha, boa tarde para si, para o seu convidado e para todos os telespectadores do programa.
Em relação a esta polémica, a esta questão da ADSE, era bom lembrar que a ADSE no anterior governo descontava-se o 0,5%, passou para 3,5%. E esse chorudo de negócio que foi feito, esse assalto ao bolso dos beneficiários da ADSE, foi seguido de uma campanha gigantesca contra os funcionários públicos e contra os militares, dizendo que eram os privilegiados, que até tinham a ADSE que era luxo, como se eles não a pagassem. Isto é, e aquilo que foi feito foi um enriquecimento sem causa, porque de facto passaram os descontos dados para a ADSE do 1,5% para 3,5% sem aumentar de uma contrapartida. Isto é, os beneficiários passaram a pagar muito mais sem terem nenhum benefício concreto em troca. Portanto, isto foi um autêntico roubo que foi feito. Além da campanha de denegrir a imagem dos funcionários públicos, dizendo às pessoas que os funcionários públicos eram os privilegiados porque até tinham a ADSE. Como se a ADSE não fosse uma coisa que eles pagavam a mais. Porque os funcionários públicos descontam os 11% para a Segurança Social, que no caso dos funcionários públicos é a Caixa Geral de Aposentações, e descontam mais os 3,5% para a ADSE. Portanto, a ADSE não é nenhum favor. A ADSE é como um seguro de saúde que pagam à parte, além dos descontos obrigatórios. E agora, ainda por cima, parece que depois deste gigantesco negócio de financiamento dos hospitais privados, com os descontos dos funcionários públicos para a ADSE e já agora também com os descontos dos militares para o ARM, porque no caso dos militares ainda é pior porque é obrigatório, nem sequer há a possibilidade de fugir a coisa nenhuma, ninguém lhe dá essa possibilidade, não tem a possibilidade de optar e não tem nenhum benefício em troca. Na maior parte das regiões do país, nem sequer há nenhuma clínica, nem nenhum médico, nem nenhum dentista, nem coisa nenhuma a quem os beneficiários possam recorrer. Se quiserem ter algum benefício, têm que ir, têm que pagar, depois mandam para lá os recibos e no dia de ser nunca à tarde, quando Deus quiser, lá recebem aquelas bolas. Portanto, a ADSE e o ADM são neste momento as fontes principais de financiamento dos chamados grupos privados da saúde, que só existem porque o Estado passou os descontos de 1,5% para 3,5% para fazer praticamente uma transferência direta do rendimento dos funcionários públicos e dos militares para os hospitais privados. Isto é um escândalo e precisa de ser revertido. E este governo devia ter vergonha de continuar com isso. Porque, na verdade, o que aconteceu é um gigantesco negócio. A promoção de todos esses grupos privados, desses hospitais privados, à conta do bolso das pessoas. E isso devia de ser corrigido rapidamente. Quanto às participações para os prestadores de serviço nesses cuidados todos. As prestações umas são a mais e outras são a menos. Porque, efetivamente, aqueles que prestam mesmo serviço, se calhar são mal pagos. Mas, se calhar, há uma quantidade enorme que não prestam serviço nenhum e recebem indevidamente. E, portanto, tudo isso devia ser averiguado e devia ser visto para que aqueles que realmente trabalham e prestam um serviço em condições fossem remunerados decentemente. Muito bem, Manuel. Depois foram lá os papéis. Lugar seu pontapé no rabo, como se costuma dizer aqui no Alentejo, e fosse à vida. Muito obrigado e boa tarde. Obrigada a nós, Manuel, pela sua participação. Regressamos a ti, Sérgio, para ouvirmos mais um utente da ADSE. Mais uma vez, a esta hora passam sensivelmente 20-25 minutos das 4, o balcão de atendimento já fechou, que ao meu lado tenho a Isabel Monteiro, foi funcionária do Estado, saiu por mútuo acordo recentemente, mas em relação a esta proposta de alteração da ADSE, qual é a sua opinião? Está tudo muito mal, não é? E acho que estes 3,5 que já foram aumentados, era 2,5, agora são 3,5 já há 2, sensivelmente 2 anos. E se vão mexer nisto, vai ser, eu acho que vai ser eu não direi o fim, não quero ser pessimista, mas o Serviço Nacional de Saúde tem os dias contados. Neste caso não é o mexer nos 3,5, mas sim na tabela de preços para os prestadores de serviços, que pode, portanto, os utilizadores ou beneficiários da ADSE podem estar em risco alguns serviços. Evidentemente. E isso é muito mau porque a ADSE, quem trabalhou uma vida inteira descontando, e que eu continuo também a descontar, não é? Apesar de não estar a já ser funcionária pública, continuo a descontar e isso é fundamental para a nossa saúde. É fundamental ter acesso a todos os serviços. E, obviamente. Muito bem. De acordo. Eu ia lhe perguntar também em relação portanto, foi funcionária pública, trabalhou precisamente nesta área da saúde, mas disse-me que não tem assim uma opinião muito diferente de quem está cá fora, de quem está cá fora. Não, a opinião é a mesma, isto nada mudou, isto é, aliás, eu até se eu disser isto até me vão atirar todos contra mim, eu já tenho ali tudo contra mim, mas de facto isto está cada vez pior, está pior. Muito bem. Duas palavras, como é que avalia o sistema de saúde como o beneficiário da ADSE?
Olha, exatamente, por eu ter a ADSE, o Serviço Nacional de Saúde não está... foi uma coisa muito bem, quem fundou, não é? O Arnaud, e foi uma coisa muito bem pensada, mas de facto não souberam manter essa, digamos, esse equilíbrio, né, da saúde, né? Não souberam manter isso, e tanto é que eu agora recorro até ao privado. Como sabe, a ADSE participa, né? Vou às consultas, pago 3,99 e pronto. Isabel, muito obrigado pela sua opinião, pelo seu testemunho. Isabel Monteiro foi funcionária do Estado. Para além de deixar aqui algumas críticas ao Serviço Nacional de Saúde, diz também, deixa aqui a ideia que é preciso diálogo. Ficámos com mais um testemunho de quem conhece o serviço, também percebe as consequências para o Serviço Nacional de Saúde, mas que é utente da ADSE. Eu vou só ouvir o António Pacheco, que liga de Vizela e que já está em linha. António, peço já um comentário muito rápido no final do programa. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Eu não estou a ouvi-la agora. Mas eu estava em silêncio porque estava à espera que o António participasse, por isso é que não me estava a ouvir. Pronto, aquilo que eu tenho a dizer sobre isto é o seguinte. Eu acho esquisito como é que o Estado cria o Sistema Nacional de Saúde, por visto é muito bom, é gravado em todo lado, e depois cria um Sistema Nacional de Medicina Privado para os funcionários públicos e depois vejo contraditoriamente, todos os funcionários públicos têm razões de queixa da ADSE. E eu pergunto, por que não abrir a ADSE, isso dá lucro, pelos vistos, dizem alguns, abrir a todos os portugueses que queiram usufruir do sistema? Por que não? Mas aflige-me o facto de, enfim, as pessoas... há um Sistema Nacional de Saúde, para privados, para trabalhadores privados, e depois uma ADSE que é para pôr os beneficiários, os funcionários públicos, a ser tratados na medicina privada, e pelos vistos, digamos, para além disto, os próprios funcionários têm muitas razões de queixa e eu não entendo isso. Muito bem, António, agradeço, eu peço desculpa estar a interrompê-lo, mas a sua chamada está também aqui com algumas falhas. No entanto, eu percebo onde é que quer chegar, porque nós ouvimos aqui pessoas que têm ADSE, mas que têm seguro de saúde, pagam 2 vezes, e aqui o António a chamar a atenção. Então, afinal, o que era suposto de ser um benefício também não lhe serve assim tanto. Ouvimos aqui essas caixas, de facto. Exatamente. Como diz e bem, as pessoas não aperceberam-se já do que está em cima da mesa. Elas não são estúpidas. A doutora Ana Gouveia, economista, fez as contas e sabe bem que aquilo tem a percepção de que aquilo que as pessoas pagam para a ADSE é suficiente para que esta possa assegurar serviços de qualidade. E acha que esta ideia de abrir a ADSE a outros trabalhadores que queiram descontar para lá como se fosse um seguro, Sim. Porque no fundo quase que é um subsistema. Mas sim, é um seguro público. É um seguro público. Acha que é viável? Acho que sim, acho que é viável. Acho que efetivamente a população portuguesa não tem um tratamento a este nível igual e, portanto, é uma questão política pertinente que tem sido discutida, nomeadamente numa altura em que o nosso Serviço Nacional de Saúde, como alguns têm vindo a notar, tem dificuldade em dar resposta em variadíssimas áreas. É por isso que as pessoas legitimamente procuram o setor privado para obter, na área da medicina dentária, como noutras áreas, nas análises clínicas, na dermatologia, nos exames complementares, por aí adiante, procuram o setor privado para obter a resposta que não tem. Continuando a descontar. Este senhor, que era o senhor, creio que era António Pacheco, não, era o anterior, o Sr. Manuel Guerreiro, do Alentejo, que estava a falar dos militares e da ADSE e que não encontra ali nenhuma clínica com convenção com a ADSE. Exato, começámos a falar nisso, que não estavam bem distribuídos. Não está o acesso. Queria só um comentário seu muito rápido, telegráfico, em relação à possibilidade de diálogo para a semana. Considera que isto desta vez não fica como ficou em 2015 com os dentistas, que a contraproposta vai ter que ser necessariamente ouvida? Eu espero que sim, estou certo que sim. São várias as entidades que se têm manifestado e feito o apelo para haver diálogo. Não decidam nada
não tomem uma má decisão. É preferível não tomar decisões do que tomar uma decisão errada. O Conselho de Supervisão tem uma responsabilidade especial nesta matéria, bem como, obviamente, o Ministério da Saúde tem que acompanhar como deve ser, porque agora tutela esta área, para que não se implemente uma tabela que na prática vai afetar os utentes da ADSE. Doutora Orlando Monteiro, obrigada pela sua participação na Opinião Pública. Fechamos aqui o programa. Seguem